Olha, esse objeto aqui, muita gente conhece, né? Mas a história por trás dele é muito, mas muito mais profunda do que a gente imagina. Hoje, nós vamos desvendar a história do rosário, que é visto como uma verdadeira corrente entre o céu e a terra. E para a gente começar a entender a dimensão disso, essa citação de Santa Teresinha do Menino Jesus já nos dá a chave. O rosário não é só um objeto, mas sim uma longa cadeia que liga ao céu e à terra. É uma conexão direta, poderosa. Então, o que torna essa conexão tão forte assim? Bem, a primeira camada dessa história que chama muito a atenção é a tradição de que o rosário vem com promessas bem específicas. E não são poucas não, são 15 promessas. A tradição, que foi registrada lá pelo bem-aventurado Alano de La Roche, diz que a própria Virgem Maria revelou 15 graças especiais para quem reza o rosário com devoção. E o que é realmente incrível aqui é o alcance dessas promessas. Elas vão desde uma proteção espiritual, descrita como uma arma poderosa contra as forças do inferno, até graças muito pessoais, como a promessa de libertação do purgatório. Ou seja, é uma proteção completa, sabe? Do campo de batalha espiritual até a salvação individual. Essa é a pergunta que fica, certo? Como é que uma prática tão poderosa assim surgiu? Para a gente entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, para uma época em que a oração era bem diferente. Acontece que a origem do rosário é, na verdade, uma solução genial para um problemão que existia na Idade Média. Ele ficou conhecido como o Saltério dos Pobres. O nome original dele era Saltério de Maria. E o segredo está todo nesse nome, nessa analogia. Os 150 salmos da Bíblia, que era a grande oração dos monges e do clero, foram espelhados nas 150 Ave-Marias. Era um jeito de participar daquela mesma tradição de oração, mas de uma forma totalmente nova. E aqui a gente entende o porquê. Pensa só, Idade Média. A maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Então recitar 150 salmos em latim, de livros que eram caríssimos e raros, era simplesmente impossível. Agora, rezar 150 Aves Marias, isso qualquer um podia memorizar, era totalmente acessível. O rosário então meio que democratizou uma forma de oração profunda que antes era só para uma elite. Ok, a gente já sabe de onde veio a ideia, mas como é que ela se espalhou? Para isso, a gente precisa conhecer uma figura central, São Domingos de Gusmão, e entender a grande crise de fé que estava rolando na Europa naquela época. Então, olha o cenário. Começo do século XIII, lá no sul da França. A região estava mergulhada no que ficou conhecido como a heresia albigense, e São Domingos estava bem no meio desse conflito. Foi nesse contexto que, segundo a tradição, em 1214, ele teria recebido o rosário, e só 2 anos depois ele funda os dominicanos, uma ordem de pregadores para levar a verdade. Mas o que era essa heresia, afinal? Os albigenses ou cátaros se viam como os puros. As ideias deles eram bem radicais para a época, tipo amor livre e a rejeição total da riqueza. Era um discurso que atraía muita gente, mas que a igreja via como uma ameaça frontal à fé cristã. E aqui a tradição nos conta o momento crucial. Diante desse desafio de reconquistar corações endurecidos, a resposta dada a Domingos não foi um argumento teológico complicado, nada disso. Foi uma instrução simples e poderosa. Reza meu saltério. O rosário foi apresentado como a ferramenta ideal para essa missão. E olha, essa ideia do rosário como uma ferramenta, quase uma arma espiritual, não ficou só no papel, não. A história tem uns episódios assim de arrepiar, em que o rosário foi creditado com vitórias militares que pareciam impossíveis. A primeira vez que isso foi testado para valer foi na Batalha de Muret, em 1213, bem no coração do território dos albigenses. As chances eram, assim, absurdas. Imagine a cena. De um lado, as forças católicas com 1.500 homens. Do outro, os albigenses com mais de 30.000. Era impossível. Só que tinha uma diferença. Enquanto um lado passou a noite em festa, o outro lado, liderado por São Domingos, passou a noite rezando o rosário. E o que aconteceu? Uma vitória católica. Completa. Chocante. Os relatos da época são todos na mesma linha. A vitória foi atribuída ao rosário. Agora, vamos dar um salto de mais de 350 anos no tempo para outra batalha que foi decisiva, mas dessa vez no mar. Uma batalha que ia definir o futuro da Europa, a Batalha de Lepanto. De novo, a gente vê um cenário parecido.
as forças cristãs em menor número, e enquanto essa batalha naval gigantesca acontecia, o Papa da época, Pio V, que era dominicano, pediu para toda a cristandade rezar o rosário pedindo a vitória. E o resultado foi, de novo, uma vitória esmagadora para a Liga Santa. Uma vitória que literalmente mudou o curso da história europeia. E em reconhecimento, o Papa, na mesma hora, instituiu a festa de Nossa Senhora da Vitória, conectando para sempre essa vitória ao poder da oração do Rosário. Mas a história não acaba no campo de batalha, porque tem uma camada ainda mais profunda nisso tudo, que nos leva de volta lá para a origem do Rosário, como o saltério dos pobres. Pois é, depois de ouvir sobre Mirets, sobre Lepanto, é fácil cair na tentação de pensar no rosário só como isso, né? Uma arma para usar em tempos de crise. Mas seria um erro pensar só assim. A sua finalidade principal é outra. Acontece que o coração do rosário, a sua verdadeira essência, é ser uma ferramenta de contemplação. As orações que são faladas, as Ave-Marias, elas servem como uma espécie de trilha sonora para uma meditação profunda sobre os momentos mais importantes da vida de Cristo, que a gente conhece como mistérios. E é aqui que a história toda se amarra de um jeito espetacular. Lembra que o rosário começou como um espelho dos 150 salmos? Pois bem, estudos teológicos mostram que existe uma conexão muito profunda entre os mistérios do rosário e os salmos da Bíblia. Por exemplo, o mistério da Anunciação tem tudo a ver com o Salmo 84, a visitação com o Salmo 112. Aquele saltério dos pobres se revela, no fim das contas, uma meditação riquíssima sobre o saltério original. Então, a gente chega ao fim dessa nossa jornada. Afinal, o que é o rosário? É um presente cheio de promessas divinas? Uma arma espiritual que mudou o curso da história? Ou uma ferramenta sofisticada de meditação que conecta o Novo Testamento com as orações mais antigas de Israel? A resposta, como a gente viu, é que ele é talvez tudo isso junto. Uma corrente complexa com uma ponta nas nossas mãos e a outra lá no céu.